E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até aos animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, porque eu ferirei a terra do Egito, mas aquele sangue vos será por sinal. Sangue precioso, sangue carmesim. Neste sangue fui lavado, nele fui purificado. Ó, que sangue precioso que foi derramado na cruz. Desse sangue há poder, faz o inferno estremecer. Ó, que sangue poderoso é o sangue de Jesus. Sangue precioso, sangue carmesim, foi derramado na cruz por mim. Eu não merecia, mas o meu Jesus pagou. Hoje sou purificado pelo sangue que Ele derramou. Quando estou desanimado de prosseguir esta jornada, sinto que existe alguém querendo me atrapalhar, mas eu clamo pelo sangue que foi derramado por mim. Sinto forças novamente pra jornada prosseguir. Sangue precioso, sangue carmesim, foi derramado na cruz por mim. Eu não merecia, mas o meu Jesus pagou. Hoje estou purificado pelo sangue que Ele derramou. Hoje sou purificado pelo sangue que Ele derramou. Sangue, sangue carmesim. Também nos disse o Senhor Jesus: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quem não crer será condenado. Imaginemos nós, meus preciosos ouvintes, se na noite em que Israel saiu do Egito, como abrimos o programa lendo acerca da saída de Israel do Egito, no livro de Êxodo, capítulo 12, imaginemos nós se na noite da saída, na noite do juízo, na noite em que
estaria manifestando terríveis pragas de mortandade. Imaginemos nós se naquela noite Israel não tivesse aplicado o sangue. Imaginemos nós o que teria sucedido no lar, na vida de Israel, de cada filho de Israel, se eles não tivessem aceitado, se não tivessem crido no sangue. Como disse Jesus, quem crer será salvo, mas quem não crer será condenado. Imaginemos nós, tamanha condenação teria vindo sobre Israel se eles não tivessem aceitado, se não tivessem crido no sangue que Moisés havia dito: aplique o sangue, porque o Senhor verá o sangue. E vendo ele que um inocente morreu, que a vida de um inocente esvaiu-se, então ele passará direto, e a praga de mortandade não chegará na casa, não visitará o lar daqueles que, na verdade, creram no sangue, aceitaram o sangue. Se não houvessem aceitado o sangue, crido na mensagem do sangue, com certeza dores, lágrimas, morte, sem dúvida desespero, pragas sem igual teriam invadido a casa de cada um daqueles israelitas, aqueles que eram nação amada por Deus, chamados pelas profecias de menina dos olhos do Senhor. Mesmo a menina dos olhos do Senhor teria se tornado vítima, alvo de grandes pragas, desesperos, dores, lágrimas. Ou seja, a praga da mortandade iria destruir, arruinar o lar, a casa da menina dos olhos de Deus, se estes amados de Deus não tivessem aceitado, crido na mensagem do sangue. A mensagem do sangue deveria ser abraçada por todos. A mensagem do sangue deveria ser aceita por todos os homens, porque o homem rejeitando o sangue, automaticamente ele está rejeitando a vida. Ou seja, não crer no sangue, não aceitar o sangue, traz morte. Não aceitar a mensagem do sangue, a verdade é esta, meu caro ouvinte, traz condenação. Eu me lembro de um certo ateu, um homem que dizia não crer em Deus. Ele foi um grande homem aos olhos naturais, porque para mim não importa quão inteligente, quão graduado, quanto status, qual posição um homem alcance, ocupe na sociedade. Para mim, um homem que não crê em Deus, ele está mais baixo do que a mais baixa vil criatura. Não poderia ser nada um homem que, na verdade, não crê em Deus. Talvez alguém pudesse dizer: ah, mas é um direito. Meu amigo ouvinte, eu não sei. Acredito que não deveria ser considerado um grande homem aquele que fica tentando Deus, aquele que tenta invalidar a palavra de Deus, a existência de Deus. Mas certo é que eles dizem que ele era um grande homem, aquele ateu, aquele homem que... o homem do século, né? Mas ele dizia que a Bíblia não era verdadeira, e ele dizia que a passagem mais infame da Bíblia é a passagem de São Marcos 16:16, aonde ele destacava aquele versículo: aquele que não crer será condenado. Ele dizia que esta era a passagem mais infame da Bíblia. Aquele que não crer será condenado. Mas, na verdade, ele já estava condenado. Por isso ele estava inculcado. Por isso ele dizia que aquela era a maior aberração da Bíblia.
Por isso ele dizia que essa era a passagem mais infame da Bíblia Sagrada. Aquele que crê, aquele que não crê, será condenado. São Marcos 16:16. Por que ele dizia isso? Por que ele destacava essa frase? Aquele que não crê será condenado. Porque ele sabia que estaria na verdade, ou ele sabia que seria na verdade um dia condenado. Porque o homem condenado, o seu coração dirá para ele que ele está vivendo como um condenado. Assim como o homem salvo, o seu coração, a sua alma, a alma fala. Há uma voz que fala na consciência, que fala na memória, que fala por dentro. O condenado sabe que está andando como condenado, vivendo como condenado, falando como condenado, ou seja, manifestando atitudes, atos, ações, está vivendo comportamentos que são próprios de uma pessoa condenada. Por isso ele dizia, a passagem mais infame da Bíblia é esta: aquele que não crê será condenado. Aquilo o incomodava porque ele não cria, e a sua consciência dizia para ele que ele estava condenado. Ou seja, se ele cresce nas Escrituras, ele conseguiria ver isso, que ele estaria condenado com aquelas atitudes, vivendo daquela maneira, pensando daquele jeito. A verdade é esta: há homens que não acreditam nas Escrituras, principalmente quando elas falam tão claramente acerca da condenação, tão claramente acerca dos tormentos do outro lado desta vida natural, sobre a vida daqueles que são ímpios, que são perversos, que não aceitam a Deus. Como diz no livro do profeta Malaquias, que todos os soberbos e os que cometem a impiedade, a Bíblia diz, serão abrasados, de maneira que não lhes restará um dia nem raiz e nem ramo. A Bíblia fala deste lugar onde os ímpios, onde os ateus, onde aqueles que blasfemam o Evangelho serão punidos, onde aqueles que cospem, que pisam na mensagem da cruz, um dia terão que ser punidos. Quantos estão hoje blasfemando contra a mensagem da cruz? Em seus movimentos, em seus protestos, muitas vezes se levantam a cruz e ali colocam homens nus, mulheres nuas, e ali então fazem apologia a movimentos céticos, movimentos incrédulos, que na verdade reivindicam direitos, mas não conseguem reivindicar um direito sem pisar na mensagem da cruz, sem cuspir na mensagem da cruz. Quantos estão hoje humilhando, pisando, blasfemando com atos, com comportamentos, a mensagem da cruz? E quando eles então veem o quão claramente a Bíblia fala sobre a punição do ímpio, a punição do soberbo, a punição do incrédulo, então, meu caro ouvinte, eles dizem: eu não creio na Bíblia. É claro, se eles crescem na Bíblia, vivendo de tal maneira, cometendo tais abominações, eles saberiam que são condenados. Por isso tentam cauterizar as suas consciências. Para quê? Para fugir da condenação. Mas uma mente cauterizada jamais conseguirá fugir da condenação. Há uma condenação, há uma punição que está garantida. Deus, ele é corretivo. A Bíblia nos mostra isso, meu caro ouvinte. A Bíblia nos revela isso, e tudo que nós deveríamos fazer era aceitarmos essas verdades de Deus como elas têm sido reveladas através da Bíblia Sagrada, através dos apóstolos, através dos profetas, através dos enviados de Deus. Deveríamos aceitar essa mensagem da cruz como ela está. A salvação, o caminho da salvação, deveríamos aceitá-lo como ele nos foi revelado. Também a condenação deveria ser apregoada da maneira como foi revelado por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelos seus apóstolos e pelos seus profetas. Oh, meus amigos ouvintes, não tem como
O homem, o ser humano, só será salvo se ele aceitar a mensagem da cruz. Agora o que vemos hoje é a mensagem da cruz sendo blasfemada. Quantos estão blasfemando da mensagem da cruz? Usar o sacrifício de Jesus Cristo para outros fins que não seja a salvação da alma, a transformação da vida, que não seja reivindicar, buscar, na verdade, os direitos garantidos do Calvário, nas bênçãos redentoras que Deus nos deu através de seu Filho, Jesus Cristo na cruz. Meu amigo ouvinte, agir diferente do que isto seria blasfemar a mensagem da cruz. Quantos hoje estão blasfemando-a? Quantos hoje estão pisando? Quantos hoje estão humilhando, desprezando a mensagem da cruz? Ou seja, o sangue, a única via pela qual o homem poderá ser salvo será aceitando a mensagem da cruz, ou seja, o sangue. Você precisa entender a importância do sangue. Se os homens entendessem, se os homens compreendessem os horrores que o pecado irão causar após a morte, o tamanho do juízo que o pecado vai atrair sobre os desobedientes após o desprendimento dessa matéria, desse corpo físico, se os homens pensassem sobre isso, eles logo procurariam o único meio para se livrarem disso. Procurariam logo o único meio para ficarem limpos em sua alma, como Isaías capítulo 1, versículo 18, nos apregoou dizendo que nós deveríamos ir conversar com Deus, nos lavar em Deus, nos purificar em Deus. Como diz João no Apocalipse capítulo 7, verso 9 ao 14, entrarão nos céus um povo que na verdade conseguiu lavar-se, limpar-se, purificar-se no sangue de Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus. São João capítulo 1, versículo 19. Mas às vezes é necessário pensar nos horrores do juízo para então sentir a necessidade de ser expurgado, não por um purgatório, mas expurgado pelo sangue de Jesus Cristo. Porque se o purgatório lava a alma, purifica o pecador, então o leva ao céu, já então anulamos o sacrifício na cruz do Calvário. Porque o que pode lavar a alma de um homem, purificar a alma do homem, não é o sofrimento, não é a penitência, não é o martírio humano. Não poderia ser o purgatório. A Bíblia diz que lavará o homem, irá esbranquear a roupa do homem, deixá-lo limpo, puro diante de Deus. É o sangue, é o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a vida está no sangue. Eu digo, a vida eterna está no sangue, não em uma igreja, não em um homem, não em um preceito de uma igreja, mas a vida eterna, ela está no sangue de Jesus Cristo. Por que digo isso? Porque Levíticos capítulo 17, verso 11, a Bíblia diz, a vida da carne, ela está no sangue. E lá está escrito, eu vou-lo dei sobre o altar. Eu dei o que sobre o altar? O sangue. A vida da carne está no sangue. Eu vou-lo dei sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que faz expiação em virtude da vida. Isto é, Levíticos 17, versículo 11. O sangue é a nossa expiação. O sangue é o perdão para os nossos pecados. O sangue de Jesus Cristo, dele sobrevém para o homem a vida eterna. A vida eterna não vem da religião. A vida eterna não vem de uma denominação. A vida eterna não vem de uma doutrina de uma igreja. A vida eterna, ela vem do sangue de Jesus Cristo. Se você não aceita o sangue, você rejeita a vida que está no sangue. Ou seja, rejeitando o sangue de Jesus Cristo, o sacrifício de Deus pelos nossos pecados, automaticamente estamos rejeitando a vida que se esvaiu na cruz do Calvário, que é a vida eterna. Ninguém obterá, receberá a vida eterna sem não ter uma experiência com o Calvário, com o sangue de Jesus Cristo. Ou seja, meu amigo ouvinte, a vida eterna está no sangue. Assim como a vida de um homem está no sangue,
saiu-lhe o sangue do corpo, este está morto. Assim como a vida de um animal, ela está no sangue daquele animal, assim também a vida de Deus, ela se manifestou no sangue de Deus, que foi o sangue de Jesus Cristo sendo derramado na cruz do Calvário. Por isso que eu digo, a vida eterna, ela está no sangue de Jesus Cristo. Só há vida eterna para o homem mortal aqui nessa terra. Só há vida eterna após a morte, se aceitarmos o sangue de Jesus Cristo. E aceitar o sangue de Jesus Cristo hoje é aceitar a pessoa de Jesus Cristo, é aceitar a palavra de Deus, é arrepender dos pecados, é ser batizado em nome de Jesus Cristo, é ser santificado pelo sangue que Ele derramou na cruz do Calvário. Aceitar o sangue de Jesus Cristo hoje é converter-se, como Pedro escreveu em Atos 3, verso 21 ou verso 18. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos ao Senhor, para que sejam apagados os vossos pecados, e assim venham sobre vós os tempos de refrigério pela presença do nosso Deus. Ou seja, aceitar o sangue é arrepender do pecado. Aceitar o sangue é despojar-se, é livrar-se do velho homem, da natureza carnal que nós nascemos nessa terra. Aceitar o sangue é nascer de novo. Aceitar o sangue é abrir o coração para o Espírito Santo entrar dentro dessa vida, viver dentro desta alma. Isto é, aceitar o sangue. Aceitar o sangue é se submeter a toda a palavra de Deus, porque céus e terra passam, mas essa palavra não pode passar. A palavra é a vida do sangue. Quando você aceita a palavra, vive a palavra, se submete à palavra, dá preeminência para a palavra, você está dando preeminência para o sangue de Jesus Cristo. Vida eterna pela palavra, vida pelo sangue, a vida no sangue. O sangue te traz vida, o sangue te faz ser um ser vivo, a vida no sangue. E a Bíblia diz que a vida na palavra, a palavra é a vida do sangue. Mas esse sangue, esta palavra, ela tem que ser vivificada na tua alma. Por isso que uma pessoa que rejeita a palavra de Deus, meu amigo ouvinte, eu não tenho dúvida que ela está rejeitando o sangue de Deus. E rejeitando o sangue de Deus, é impossível alcançarmos a vida eterna. Quantos creem que têm vida eterna porque frequentam uma igreja? Quantos creem que têm vida eterna porque são missionários, porque são missionárias? Quantos creem que são salvos porque são bispos, pastores, evangelistas? Não, eu não sou salvo porque sou um pastor. Eu não sou salvo porque sou um evangelista. Eu não sou salvo porque sou um profeta ou um apóstolo ou o que quer que seja. Eu não sou salvo porque frequento uma igreja. Eu sou salvo porque aceitei o sangue, aceitei a Cristo, aceitei a palavra, arrependi dos meus pecados, invoquei o nome do meu Salvador sobre a minha vida. Eu não sou salvo porque tenho uma função, um cargo, uma posição na igreja. Não sou salvo porque faço donativos. Não sou salvo por causa das minhas boas obras. Eu sou salvo porque Deus se fez homem e morreu na cruz do Calvário para expiar os meus pecados, para libertar-me do juízo do inferno, para me libertar da condenação vindoura, para o que virá sobre os ímpios, os soberbos, os desobedientes. Eu sou salvo porque eu aceitei o sangue, e o sangue nos traz tantas bênçãos redentoras. A cura interior da alma está no sangue de Jesus Cristo. A cura para o físico, para as enfermidades, está no sangue de Jesus Cristo. O perdão para os pecados está no sangue de Jesus Cristo. E quantos inadvertidamente dizem: o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Eu creio no sangue, mas rejeitam a palavra. Se você rejeita a palavra de Deus, você pensa que crer no sangue, mas você ainda assim não tem sido um real, um genuíno cristão que de fato tem tudo a ver com o sangue. Rejeitar o sangue, meu amigo ouvinte, é se submeter a coisas
tão terríveis. Levíticos 17:11 diz: a vida, ela está no sangue. Uma das grandes marcas, uma das grandes evidências de uma seita, de uma falsa religião, é o fato deles não crerem no sangue, anular o sangue de Jesus Cristo. Quantos não creem no sangue de Jesus Cristo? Creem em sangue de cabrito, creem em sangue de animal, creem em sangue humano, mas eles temem o sangue de Jesus Cristo, rejeitam o sangue de Jesus Cristo. Quando alguém rejeita o sangue de Jesus Cristo, ele é caracterizado como uma seita, porque a salvação somente pelo sangue, há aperfeiçoamento somente pelo sangue, se há cura divina hoje, somente pelo sangue, se os mesmos remédios que a medicina descobrem fazem efeito, traz benefício para a vida humana, é por causa do sangue de Jesus Cristo. Se a vida é por causa do sangue de Jesus Cristo, porque a vida, ela está no sangue. Estas são marcas fortíssimas de um povo herege, de um líder herege, de uma falsa seita. Negar o sangue de Jesus Cristo. E quantos negam o sangue pelos seus preceitos, por suas doutrinas, por seus credos? Quando você tem outro método para chegar a Deus que não seja o sangue de Jesus Cristo, você se torna uma seita, mesmo sem saber. Se você se lava por penitência, se expurga por qualquer outro método que não seja arrependimento dos pecados e lavar-se no sangue, ora, meu caro, você se torna uma seita. As seitas negam o sangue de Jesus Cristo. Eles alcançam, segundo os seus próprios entendimentos, a purificação por outros métodos que não seja aceitando a Jesus Cristo, o Filho de Deus, que na verdade foi o próprio Deus. O Pai se encarnou no Filho. Quantos se tornam seitas? Quantos vão após heresias quando negam o sangue de Jesus Cristo? Quando você pensa que chegará ao céu por uma igreja, você negou o sangue de Jesus Cristo. Por um credo, por uma penitência, você negou o sangue de Jesus Cristo. Sangue tão importante que São Mateus 26:28 disse: este é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Olhe para você ver a antiga aliança das obras da lei, das obras do pecado, sendo destruída, findando-se na cruz do Calvário. A nova aliança da graça de Deus sendo inaugurada e selada com o sangue de Cristo. Deus ali, Atos 20:28, a Bíblia diz que Deus comprou o seu rebanho, seu povo, seus filhos, com o seu próprio sangue. O sangue de Deus sendo derramado na cruz do Calvário, na pessoa daquele corpo chamado Filho de Deus. Meu amigo ouvinte, a aliança das obras da lei, das obras da maldição, das obras do pecado, todas caindo por terra, ali no Calvário, na cruz, inaugurada e selada com o sangue de Cristo. Pelo derramamento do seu sangue é que nós temos o perdão dos nossos pecados. Aceite o sangue, aceite a palavra, aceite aquilo que te dará a vida eterna. Não há vida eterna fora do sangue, não há vida eterna fora da palavra. Jesus disse: a palavra tem vida eterna. Jesus disse: pela palavra você é perdoado, absolvido, ou pela palavra você será condenado. Se você rejeita a palavra, rejeitou o sangue, então és condenado. São Marcos 16:16. Aquele que não crê será condenado. Se rejeitas a palavra, rejeitastes o Calvário, rejeitastes o sacrifício de Cristo. Se rejeitas a sã doutrina apostólica da Bíblia Sagrada, rejeitastes a misericórdia.
e rejeitar a misericórdia, entrar em julgamento, como Israel entrou em julgamento, e o sangue daquele justo caiu sobre os judeus, e os judeus tanto sofreram, tanto foram martirizados, porque rejeitaram a palavra encarnada em Jesus, rejeitaram o verbo de Deus, rejeitaram o sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Aceite o sangue. Hebreus 9, 22. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Você será condenado. Teus pecados não serão perdoados se rejeitares o sangue. E o batismo nas águas, em nome de Jesus Cristo, de preferência, ele está ligado ao sangue. Sangue fala de remissão dos pecados. Hebreus 9, 22. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Atos 2, 38. Arrependei-vos, cada um de vós, e sede batizados em nome de Jesus Cristo. Para que, meu caro ouvinte? Foi o que Pedro perguntou. Para que ser batizado em nome de Jesus Cristo? Para ativar o sangue de Jesus nas nossas vidas, para fazer o sangue real, eficaz, vivo, operante. Arrependei-vos, e cada um de vós, e sede batizados em nome de Jesus Cristo, para a remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Hebreus 9, 22 nos diz que é o sangue de Jesus quem redime os pecados. Atos 2, 38 diz que é o batismo nas águas, em nome de Jesus Cristo, que traz remissão dos pecados. Então, batismo em nome de Jesus Cristo não é uma heresia, não é falso. O batismo em nome de Jesus Cristo é uma manifestação do sangue de Jesus Cristo. É uma manifestação, uma demonstração de que nós estamos aceitando o sacrifício, o sangue que nos comprou, que nos lavou, que nos dá a garantia de vida eterna, como São Pedro disse. Sede batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e recebereis a vida eterna, o dom gratuito de Deus, porque o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Meu amigo ouvinte, e não tem como alcançar redenção, perdão de pecados sem sangue, e não tem como ativar o sangue para te lavar, para te purificar, sem você se arrepender dos teus pecados e ser batizado em nome de Jesus Cristo, para se identificar com Ele, que morreu na cruz do Calvário pelos meus e os teus pecados. 1 Pedro 1, verso 18 e 19. Fostes resgatados das vossas práticas vãs, fostes resgatados de vossas tradições, mas não por coisas corruptíveis, como prata e como ouro, mas pelo sangue precioso de Jesus Cristo, que como um cordeiro sem defeito e imaculado foi sacrificado por nós. Fostes resgatados pelo sangue fostes redimidos. Não tem como ser redimido, não tem como ter os pecados perdoados se você negar, se identificar com a cruz do Calvário, com o sangue, através do arrependimento e o batismo nas águas, em nome de Jesus Cristo. Quantos pensam que estão perdoados dos seus pecados, porque fazem caridade, frequentam uma igreja, porque recebeu algumas gotas de água na sua testa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou porque foi batizado em uma igreja erroneamente nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, mas não sabem que estão negando o nome de Jesus Cristo, que foi tirado da igreja no ano 325, no Concílio de Nicéia, por Constantino. Dali em diante, a igreja primitiva foi enganada, seus olhos foram vendados, e eles passaram a batizar de maneira diferente, como os pagãos, como os romanos. Aquilo era o inimigo tirando o nome de Jesus Cristo da igreja, porque uma vez tirando o nome de Jesus Cristo do ato batismal,
está ali então neutralizando a redenção, impedindo do sangue expurgar os pecados dos pecadores. Oh, amigo pecador, venha a Cristo sem demora, aceita-o, arrependa dos teus pecados, seja batizado em nome de Jesus Cristo, ative esse poderoso sangue sobre a tua vida, mediante o arrependimento e o batismo nas águas, em nome daquele que morreu pelos teus pecados na cruz do Calvário. É como disse Romanos, capítulo 7, versículo 14, nós éramos escravos, o diabo estava nos vendendo para o pecado, para os vícios, para tantas coisas erradas, mas graças a Deus por Jesus Cristo, que chegou e nos comprou, e nos tirou do domínio de Satanás, através de quê? De uma igreja? Não. Através de quê, meu amigo? De uma doutrina? Não. A doutrina que Jesus pregou foi o novo nascimento, arrepender dos seus pecados, nascer de novo, deixar o Espírito Santo entrar, morar dentro de você. Graças a Deus que Deus nos tirou do domínio de Satanás, através do arrependimento, do batismo nas águas, em nome de Jesus Cristo, e do batismo do Espírito Santo em nossa alma, em nosso espírito, em nosso corpo. Saia do domínio do pecado, saia do domínio do diabo, aceite a mensagem da cruz, venha ser batizado em nome de Jesus Cristo, aceite o sangue de Deus, aceite o dom gratuito de Deus, aceite a vida eterna, ó amigo pecador.